Como tirar o máximo de qualidade das imagens da sua Fuji. Nesse tutorial você vai aprender o que você precisa saber para não errar na hora de colorir suas cenas e uns temperinhos que eu descobri testando aqui com a minha Fuji que funcionam super bem para a ciência de cor dela. E de bônus, no final ainda vou te mostrar como é que você faz para copiar o visual que você criou em cima de uma cena, colar em outra e como fazer os ajustes caso for necessário. E um detalhe importante, o que eu vou te mostrar aqui funciona para qualquer modelo de Fuji, tá? Filmando em 8 bits, 10 bits, não importa, o processo é o mesmo e durante o tutorial você vai entender os detalhes. Então vamos nessa! Então vamos lá, já tô aqui dentro do DaVinci Resolve com as cenas que eu separei pra gente trabalhar hoje, tá? Isso aqui são cenas que eu mesmo gravei com a minha esposa lá em Chapada dos Guimarães. Fui dar um passeio lá com a minha Fuji XH2S e aproveitei pra fazer essas imagens, né? Mas fica tranquilo, se você tá com outro modelo de Fuji aí, tudo que eu vou te explicar aqui é o mesmo processo, tá? É aplicável. Inclusive na hora que eu chegar nos momentos específicos aqui, eu vou te explicar como é que você vai configurar as coisas de acordo com a maneira como você tá trabalhando com a sua Fuji aí, beleza? E aí eu tenho aqui, cara, duas cenas, beleza? Porque depois que eu criar o visual aqui nessa primeira cena, eu vou fazer o exercício de aplicar aqui nessa segunda, pra gente ver como que o visual se comporta e como é que você faz os ajustes de uma cena pra outra, caso eles forem necessários, beleza? Então, vou voltar aqui pra essa minha cena principal, que vai ser onde a gente vai trabalhar. Acho que ela tem aqui pele, tem vegetação, tem o paredão lá de Chapada, tem o céu, enfim, tem vários elementos aqui legais pra gente avaliar enquanto a gente tá criando a estética, né? Então, vamos lá, cara. Aqui, como eu disse, o meu objetivo é te passar um processo simples. Você que aí não tem muito repertório de color, que tá começando agora, não tem tanto conhecimento do DaVinci, mas quer conseguir chegar num bom resultado sem ter que complicar demais, né? Vou te passar um processo mais básico aqui, junto com alguns temperinhos que eu acho que vai funcionar legal, as coisas que você não pode abrir mão e alguns caminhos que testando aqui com a Fuji eu percebi que funcionam bem. Então vou te passar aí as coisas que eu tenho percebido que tem funcionado pra mim. No final desse daqui eu vou te indicar um outro que eu já fiz também com imagens da Fuji, onde eu faço uma coisa bem mais elaborada, faço o material ficar com cara de filme mesmo, né? Filme no sentido de película analógica. Mas então vamos lá, vamos cair pra esse nosso tutorial aqui. Aqui, cara, eu vou criar uma estrutura apertando Alt S de 4 nodes, tá? Então eu vou apertar aqui Alt S 3 vezes, vou ter aqui 4 nodes. Eu já vou nomear a galera para ficar organizado. Esse meu primeiro node vai ser o meu node de exposição e contraste, o segundo de balance, o terceiro de saturação, e esse último vai ser de Color Space Transform, beleza? Então, nesse tutorial aqui eu vou trabalhar com um único Color Space Transform, porque eu, como eu disse, quero te passar um processo mais simples, né? Marcelo, mas Color Space Transform, o que é isso que você tá falando? Já vou chegar nisso daqui, tá? Inclusive, acho que isso aqui já é um bom momento para eu chegar nesse assunto. Antes de eu começar te mostrando o que você vai fazer, cara, eu vou te falar o que você nunca deve fazer, tá? Eu acho importante falar isso, porque esse é um erro muito comum, velho, que a galera comete muito. Tem muita gente ensinando as pessoas a trabalharem desse jeito, e é uma forma errada, né? Um equívoco que acontece muito, assim, entre a galera, especialmente entre quem tá começando. Então o que você nunca vai fazer, cara? Você nunca vai pegar uma imagem em log, assim, da sua câmera, independente se é Fuji, qual modelo que for, e começar trabalhando direto nela, né? Então você pegou lá a imagem em log, vai lá, começa apertando o contraste, tá ficando sem cor, vai lá, aumenta a saturação, enfim. Pega a imagem em log, né, lavadona, e já começa a apertar os botões e a trabalhar com as ferramentas. Você nunca deve trabalhar desse jeito, cara, porque por mais que pro seu olho possa até parecer certo o que tá acontecendo, existe uma série de questões técnicas por trás da imagem que você tá destruindo, que você tá jogando fora quando você trabalha desse jeito. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com o lance do analógico, né? Se você for 30 a mais aí, um pouco mais antigo, né, da minha idade, da minha época, ou se você for um jovem que gosta dessas coisas do analógico, dessas coisas antigas, você vai estar ligado que antigamente a gente rodava tudo em analógico, né? Tirava foto em analógico e aí tirava foto em negativo, tinha que mandar o negativo pro laboratório, o laboratório revelava o filme e aí você via a imagem pronta, né? Você imagina que hoje a imagem em log é como se fosse o filme não revelado, como se fosse o negativo, entendeu? Não é exatamente o negativo, mas é a mesma ideia. E do mesmo jeito que antigamente existia o jeito certo de revelar as imagens, revelar os negativos, hoje também existe o jeito certo de revelar o log de acordo com cada modelo de câmera. E é isso que a maioria das pessoas está fazendo errado e desperdiçando o potencial do equipamento, sabe? Paga uma fortuna no equipamento, mas trata tudo errado as imagens e aí, enfim, tá jogando dinheiro fora. E é isso que você não vai fazer. Quando você faz isso daqui, é esse erro que você tá cometendo, beleza? Então você nunca vai trabalhar desse jeito. O que você vai fazer? A gente vai começar revelando o log, ok? E aí, cara, eu vou te mostrar aqui rapidamente como que a gente vai fazer isso aqui com os modelos de Fuji, mas eu tenho um tutorial específico sobre esse tema aqui no canal, onde eu aprofundo nesse tema, explico por que ele é importante, explico essas questões técnicas que estão por trás, trago ilustrações que é pra ficar fácil de você entender, tá? E se você quer realmente chegar em bons resultados, eu recomendo demais que você veja essa aula,
Porque entender isso aqui é fundamental para quem quer chegar, para quem quer trabalhar com cor no alto padrão, assim, entregar uma qualidade massa, sabe? Sem entender de gerenciamento de cores, você não vai pra frente, velho. Então, vamos lá. Vou só mostrar aqui quais são as variações que a gente vai ter com a Fuji, tá? Então aqui, nesse meu último nodezinho de Color Space Transform, a gente vai vir nos efeitos e a gente vai buscar esse cara aqui, ó, Color Space Transform, que seria transformação de espaço de cor, né? Vamos aplicar ele aqui na frente, beleza? E aqui que vai ter as variações, tá? Quando eu fui gravar com essa Fuji aqui lá em Chapada, o meu modelo de Fuji, ele me dá 3 opções de log. Ele me dá a opção de F-Log, F-Log2 e F-Log2C. Dependendo da sua câmera, pode ser que você tenha esses espaços também, às vezes pode ser que você não tenha algum deles, tá? Mas aí quais são as variações? Vamos lá, deixa eu explicar. Aqui, nesse caso, na minha câmera, eu gravei em F-Log2, ok? Então, de novo, tem F-Log, F-Log2 e F-Log2C. Quando você estiver configurando a sua câmera para F-Log2, do jeito que eu fiz, é desse jeito que você vai revelar ela, tá? É o seguinte, o input color space que a Fuji usa com o F-Log2 é o REC 2020. Ela não tem, nesse perfil de cor, um perfil de color space próprio, né? Então ela usa o REC 2020, que é um que já existe. Então você vai colocar aqui REC 2020 e aqui, ó, você vai procurar na listinha do F, ó, aqui, ó, F-Log2, já tem os espaços de cor da Fuji, sacou? Então, aqui eu disse agora para a ferramenta de Color Space Transform, qual que é o Color Space que está entrando, REC 2020, e o Gamma que está entrando, que eu configurei lá na câmera, o F-Log2. E agora eu vou dizer para ele qual que é a saída que eu quero dar, ok? E a saída que eu quero dar é a saída dos monitores padrão, que é o que a gente entrega 99,9% dos nossos materiais, que é em REC 709, Gamma 2.4. E aí nesse tutorial que eu falei, eu te explico por que esse daqui é o padrão, tá? Mas enfim, para você saber, isso daqui, cara, é a revelação da imagem. Revelei ela, entendeu? E aí você vê, nossa, Marcelo, mas ficou um pouco claro, né? É, mas porque eu captei claro. A gente vai corrigir isso aqui nesses nodes para trás, tá? Então, quando você estiver gravando em F-Log2, essa é a maneira. Esses são os inputs que você vai colocar aqui quando você estiver gerenciando, ok? E aí, quais são as variações para você já saber? Se você gravou em F-Log, em vez de F-Log2, aqui você ia colocar F-Log. Se eu colocar F-Log aqui, você vê que a minha imagem fica diferente, né? Mas tá errado. Eu gravei em F-Log2, preciso colocar aqui F-Log2. Se você tivesse gravado em F-Log, você ia colocar aqui nesse, tá? No meu caso, F-Log2. E se você tivesse gravado em F-Log2C, que é o melhor espaço que ela oferece, eu não gravei nesse dia aqui porque eu tava querendo testar o REC 2020, você vai colocar aqui no Input Color Space. Aqui, ó. Fujifilm F-Gamut-C, ok? Então, para esse F-Log2, a Fuji já tem um espaço de cor próprio dela, que é mais eficiente na captação de cores, né? Então, você vai colocar aqui o F-Log2C e aqui você vai manter F-Log2, beleza? Então, essas são as 3 variações que a gente vai ter. Gravou em F-Log, você vai colocar aqui REC 2020 e vai colocar, aqui embaixo F-Log. Gravou em F-Log2, aqui você mantém REC 2020, aqui embaixo você coloca F-Log2. E gravou em F-Log2C, vai ficar desse jeito que já tá aqui, ó. F-Gamut-C, F-Log2, ok? No meu caso, foi REC 2020, deixa eu já deixar aqui certo. Pronto. E aí tá lá. Agora o meu gerenciamento de cor, minha revelação do log tá feita da maneira correta, tá? Isso aqui, cara, é a parte mais importante que você precisa saber caso isso seja um assunto novo pra você. Você que acabou de pegar uma Fuji, tá trabalhando com imagens de Fuji. Isso aqui é o fundamental. Se isso aqui tiver errado, todo o resto que você fizer não vai funcionar direito, sacou? Se você sair desse tutorial com isso na cabeça, já valeu o like, beleza? Então já deixa o like aí, por favor. Se você é um seguidor raiz aqui e tá acompanhando, deixa o like, se inscreve no canal. Se você tá chegando agora, só deixa o like, avalia aqui meu conteúdo no final desse vídeo se você achar que valeu a pena. Se inscreve no canal também, enfim, é uma forma de você me ajudar a continuar trazendo conteúdo gratuito pra você, beleza? Então isso é o que a gente vai fazer aqui e o último temperinho que eu vou te dar é o seguinte, ó. Aqui nas opções de Gamut Mapping, tira de None e coloca Saturation Compression, ok? Aqui ó, você nem vai sentir muita diferença na imagem, mas é só um controlinho técnico que vai te garantir em algumas situações específicas que você não vai ter uma saturação fora de controle, dando picos assim, sabe? Quando tem algumas cores muito saturadas, enfim. Deixa desse jeito que você vai ter um bom caminho, beleza? Essas vão ser as configurações para essa minha câmera aqui. E aí, vamos lá, vamos botar a mão na massa. Agora, velho, eu vou passar aqui com você pelos 3 pilares da correção de cor, né? Os elementos básicos da imagem. Contraste, exposição, balance e saturação. Eu vou te mostrar quais são as melhores ferramentas para você usar aqui para chegar num bom resultado, tá? Vamos começar pela exposição. Olhando para essa imagem, como eu não tinha um filtro ND lá, não tinha nada disso, ela ficou bem exposta, né? Já coloquei o F lá em cima, você vê que tá a profundidade de campo tá enorme, né? Tem pouca coisa em desfoque na imagem, justamente porque eu não tinha um filtro ND. Ficou claro, é o melhor que eu consegui fazer lá no dia. Então, para diminuir essa exposição, o caminho que eu te sugiro é o seguinte: a gente poderia usar aqui as primárias e tal, mas para trabalhar com exposição, eu gosto de usar
aqui é a minha aba HDR, minha exposição global, sabe? Você pode, de novo, trabalhar aqui com Lift, Gamma, Gain, puxando as rodinhas e tal, chegando onde você quer, trabalhar aqui com Offset também. Para esse caso, eu vou trabalhar aqui com Global, porque essa exposição aqui, né, do Global, da aba HDR, ela é fotograficamente precisa. Então ela responde como se eu estivesse diminuindo a exposição lá no mundo real, lá na câmera, entendeu? Então tem uma resposta super orgânica. Então eu vou vir aqui no meu Global e eu vou puxar esse slider de exposição para trás. Você pode fazer com o mouse, eu vou fazer aqui na minha mesinha, ó. Então eu vou puxar aqui até eu sentir que a pele dela, né, a coisa está entrando num lugar mais interessante. Aqui, cara, eu ainda acho que tá muito claro, as sombras não estão sombras o suficiente, mas se eu desço demais, ó, eu tô sentindo que tá ficando muito escuro. Então eu acho que eu vou parar mais ou menos aqui, e agora eu vou acrescentar um pouco de contraste para deixar um pouco mais dramático, dar um pouco mais de energia, né, deixar o visual mais solar, mais vibrante. E para acrescentar o contraste, eu não vou fazer isso aqui pela aba HDR, tá? Ela tem uma resposta um pouco diferente, ela trabalha separada da separação, enfim, aqui já entra em umas coisas mais nerds que eu não quero aprofundar nesse tutorial para ele não ficar muito longo. Minha recomendação é, para trabalhar com contraste, volta aqui na aba de primárias e vamos trabalhar com esse contraste aqui, tá? Com esse contraste, com esse pivô, que ele vai me entregar um resultado que vai acrescentar cor e tal, enfim, ele tem uma resposta mais a ver com o que eu quero aqui. Se você quiser testar aí na sua casa, né, a diferença entre essas duas ferramentas, você vai perceber como que elas funcionam e dependendo de cada caso, você vai ver que uma pode funcionar melhor para você, de acordo com o que você quer. Então aqui eu vou aumentar um pouco do meu contraste e talvez diminuir um pouco do meu pivô, para o meu contraste acontecer mais de baixo. Talvez dê até para diminuir um pouco mais a exposição. Vou voltar aqui na aba HDR e diminuir um pouco mais. Interessante. Então olha lá, ó. Ctrl D, antes, depois dos ajustes de exposição e contraste. Você tá vendo, ó? E por que que é importante trabalhar aqui para trás, né? Por que que eu deixei o Color Space Transform aqui na frente e tô trabalhando aqui para trás? Porque aqui para trás eu tô trabalhando em cima do log da imagem, entendeu? Eu tô trabalhando em cima de toda a informação do arquivo original. Se eu trabalho aqui para frente, depois da revelação, eu já não tenho mais acesso à informação original do arquivo, que é o log, esse monte de detalhe de cor e de luz que a câmera me traz, que o F-Log me traz, entendeu? Que, pô, o que a Fuji faz aqui com a ciência de cores dela é absurdo, velho. Então, olha isso. Olha como que a resposta da imagem é orgânica, né? Isso só acontece porque eu tô trabalhando aqui para trás do Color Space Transform. Se eu estivesse trabalhando na frente, a gente não ia ter essa mesma qualidade da resposta da imagem. Então aqui para mim eu acho que tá legal. Nesse momento eu nem vou trabalhar com balance, porque para mim tá bem equilibrado. Eu vou primeiro trabalhar aqui com a minha saturação, trazer um pouco mais de vibração para as cores, e aí se eu perceber que alguma cor não tá no lugar, eu volto aqui no balance e trabalho com isso, tá? Então aqui na saturação, qual que é a sugestão que eu te dou? Primeiro, nunca trabalhe com essa saturação clássica aqui, ó, da aba primária, essa daqui do DaVinci, tá? Porque essa daqui, essa saturação do DaVinci, ela é igual à saturação da maioria dos outros programas, que é uma saturação aditiva, que deixa as cores brilhosas, artificiais, super fake, fica com cara de amador. Então, não recomendo que você use. Recomendo que você use uma ferramenta que não está disponível em nenhum outro programa, só tem aqui dentro do DaVinci, que é essa aqui, ó, a aba Color Slice, que também tem um comando de saturação, só que essa saturação aqui trabalha no modelo que simula a resposta do analógico, da película, que é um modelo de cores que a gente chama de subtrativo, uma saturação subtrativa, que conforme você acrescenta a cor, as cores vão ficando mais densas, né? Que é mais parecido com o que acontece no mundo real. Quando você vê uma cor muito vibrante, não é que ela tá acesa, né? Não é que aquela superfície da pele tá acesa, como se fosse um monitor emitindo luz. Não, ela tá refletindo a luz, né? E essa saturação simula isso. Então eu vou vir aqui, ó, e vou acrescentar um pouquinho de saturação. Não muito. Então olha lá. Antes, depois, e agora, combinado com a saturação, para não deixar as cores tão acesas, assim, tão leves, trazer um pouco mais de densidade, de profundidade, mais parecido ainda com o analógico, eu vou usar esse comando de densidade, que também está disponível aqui dentro do DaVinci, que ele é justamente essa relação de quanta luz tem dentro da cor. Quando você aumenta a densidade, você vai tirando luz das cores, elas vão ficando mais densas, que é mais uma coisa que vai deixar a imagem no caminho do que era a resposta, né, do processo fotoquímico, do que eram as imagens analógicas. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou acrescentar um pouquinho de densidade. Então, olha isso que interessante, ó. Antes, depois. Percebe como que eu acrescentei cor, mas é um processo que dá peso, não deixa aquela coisa plástica, artificial, acesa. Então, olha isso, velho. Eu amo esse processo de saturação subtrativa que o DaVinci oferece aqui pra gente. E agora, na hora que eu acrescentei um pouco de cor, ó, quando eu olho ali para a pele dela, eu tô sentindo que a pele dela pode estar um pouquinho amarela. Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu balance e eu vou corrigir para a pele ficar um pouquinho mais natural, não tão amarela. E aí, a terceira dica que eu vou te dar aqui, tá? Essa aqui, pelo amor de Deus, vai valer o like. Não trabalha com temperatura da imagem usando esses comandos padrões aqui de temperatura e tinte, que eles são os mais iniciantes que você tem para trabalhar, sabe? Uma forma mais sofisticada que você pode abordar esse processo é trabalhando aqui com offset, ó, que eles simulam que seriam os printer lights lá do processo fotoquímico dos
laboratórios também, né? Não é exatamente, mas ele simula como seria o processo dos printer lights. Então, ao invés de trabalhar com temperatura e tint, vamos clicar nessa bolinha e levar na direção que a gente quer para chegar no balance que a gente quer da imagem, tá? E nesse caso, ó, eu vou levar meio que na direção dos magentas aqui, dos azuis, para compensar um pouco desse amarelo que tá entrando na pele dela. Então, eu vou pegar essa bolinha e vou levar nessa direção aqui de leve, ó. Muito de leve. Antes, depois. Olha lá, ó. Antes, meio amarelinho. Depois, um pouco mais vermelhinho, tá vendo? Acho que eu posso ter até um pouco demais. Deixa eu voltar um pouco aqui. Antes, depois. Percebe lá? Olha lá no ombro, ó. Antes, depois. Tava amarelinho, ficou mais no tom que eu queria, ok? Então, super sutil, velho. Olha isso. Super sutil. E aí agora, qual que é a última coisa que eu vou te trazer aqui que eu acho que é legal? Ó, aqui nesse Node de saturação, apesar de ele ser um processo técnico de correção, né, você pode usar ele já para trazer umas ideias criativas, né? Para dar uma personalidade para sua imagem. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, como eu quero deixar essa imagem com uma cara mais verão, mais tropical, mais feliz, o que eu acho que dá para fazer? Esse azul do céu, por exemplo, ó, ele tá um azul frio, né? Um azul fechado, um azul marinho, assim. Se a gente traz ele para uma cor mais ciano, vai ficar com uma vibe mais aberta, mais feliz, mais verão, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então eu trabalhei aqui com os parâmetros gerais da imagem, né? E aqui na aba Color Slice a gente tem as fatias de cores, né? Imagina que a gente pega esse círculo cromático e divide ele em fatias, como se fossem fatias de pizza, cada fatia por uma cor. É exatamente isso que a gente tem aqui, ó, as fatias, né? Tanto que se você olha aqui o que cada uma tá marcando é uma fatia mesmo. Então a gente tem a fatia do vermelho, da pele, do amarelo, do verde, do ciano, do azul e do magenta. E se você clica nessa meia lua aqui, ó, do lado de cada uma dessas fatias, você vai ver exatamente o que cada uma delas tá selecionando, tá vendo, ó? E aí, nesse caso, o meu azul tá pegando bem lá o céu, ó. E aí, o que eu vou fazer para deixar esse azul mais ciano, né? Eu vou vir aqui nesse parâmetro de Hue, ó, e eu vou apontar ele, não sei se é para esquerda ou para direita, mas eu vou achar aqui, vou deixar ele um pouco mais ciano, ó. Então, eu vou pegar o meu azul e é para lá, para direita. Ó, se eu for bastante, ó lá, fica verde, tá vendo? Mas eu não quero isso, então vou clicar 2 vezes no nome e vamos lá, mais sutil. É só um pouquinho, tá vendo? Eu joguei um pouco para lá e agora acrescentei cor, deixei um azul, olha lá o antes, ó, como tava, um azul mais fechado e assim um azul mais felizinho, mais de verão. E aí você pode, de acordo com a sua imagem, aí, ir brincando aqui com as fatias, né, e entender como que você vai trabalhar com elas, beleza? Eu tenho um outro tutorial aqui dentro do canal onde eu falo especificamente dessa ferramenta, se você quiser dar uma procurada aqui, enfim, um tutorial onde eu falo de saturação, beleza? E aí, cara, basicamente é isso aqui, ó. Olha isso. Se eu desligar e ligar, né, os 3 processos que a gente fez aqui, ó, depois da revelação, antes da revelação no processo, mas depois de ter revelado a imagem, olha como que essa imagem era e olha o resultado que a gente entregou. Super legal, né? Olha o tanto, olha a quantidade de informação que essa câmera entrega, velho. Tem muita gente que para aqui, tá ligado? Que isso aqui seria o que você aplicar o LUT da câmera, o LUT padrão da câmera. Pum, ia te entregar isso. Tem gente que aplica o LUT da câmera, chega nisso e não consegue muito mais longe, sabe? Olha o tanto que a gente conseguiu trazer de profundidade, de volume, sacou? E aí agora, ó, antes de aplicar aqui nessa outra imagem, né, e mostrar como é que a gente poderia fazer os ajustes, se você tá gostando desse conteúdo, velho, gostou aqui do processo, gostou do canal, gostou do método, né, enfim, tá curtindo aqui o conteúdo, eu super te convido a conhecer o Color Pro Express, que é um curso que a gente criou na nossa escola para ensinar qualquer pessoa as técnicas mais avançadas que existem hoje, para chegar em visuais de alta qualidade e alto padrão, sem precisar complicar demais e com qualquer tipo de câmera. Câmera que filma em log, que não filma em log, até com imagem de celular você vai aprender a trabalhar de um jeito profissional. Você ainda recebe de bônus meu pack de LUTs autorais, um módulo inteiro de fluxos profissionais, onde você vai aprender a trabalhar com as mesmas ferramentas que a galera usa para fazer cinema, publicidade, um módulo só sobre psicologia das cores, para você aprender a pensar a estética da imagem, não só ser um apertador de botão, né? Conseguir propor um visual que faz sentido, que conta uma história. E se você tiver interesse, ainda tem um módulo de vendas e posicionamento para você aprender como usar o color grading para transformar sua carreira e ganhar grana com isso, beleza? Se isso for de seu interesse, só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e ir lá conhecer o Color Pro Express. Mas enfim, voltando. Beleza, então vamos lá. Como que a gente aplica isso agora numa outra imagem, beleza? Eu vou vir aqui nessa outra cena, ó, pegar aqui um momento em que ela olha para trás, e aí muito simples. Venho aqui na cena que tá com a cor, clico com direito, Apply Grade. E aí, olha lá, ó, nesse caso ficou um pouco mais escuro, né, e um pouco mais frio. Então o que eu vou fazer? No meu node de exposição, vou voltar aqui no meu global, aumentar um pouco a exposição. Acho que aqui tá legal. Talvez poderia aumentar um pouco do contraste, né? Acho que entrou uma nuvem e fez a luz ficar menos dura, então vou acrescentar um pouco de contraste aqui de novo. E talvez eu poderia vir aqui no balance e deixar um pouquinho mais quente. Vou vir aqui no offset e deixar um pouquinho mais quente. E tá lá, ó. Agora, olha como que já corta bem, né? De uma cena para outra, ó.
Então você tá vendo? Aí são só pequenos ajustes aqui de correção que você vai conseguir manter a consistência no seu visual. E é isso, olha aí o resultado. Deixe-me ir, preciso andar. E agora, se você quiser aprender um visual mais avançado, eu recomendo você assistir esse tutorial aqui, onde eu te ensino como transformar suas imagens de Fuji em filme, fazer ficar com cara de película mesmo. Ou se você quiser ver esse processo de color aplicado num trabalho real, eu sugiro você ver esse tutorial aqui, onde eu trago um projeto real que eu fiz pro mercado e mostro todos os detalhes de como que eu pensei em construir a estética. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.